Olá, eu sou Meg Veiga. Estamos aqui mais uma vez no nosso Café com Tecnologia. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto meio complicado dentro do processo de implantação. Nós vamos falar a respeito da participação do médico no processo de implantação do sistema. Na realidade, seja qual for o sistema, mas particularmente vamos falar do nosso, porque nós criamos um processo bem pontual para que o médico ele tem uma participação muito pequena. Mas quem vai falar sobre isso para a gente é ela, que já está muito conhecida aí por vocês, a nossa coordenadora de treinamento, Jaceni Ferrari. Fala para nós, Jaceni, como é que é o processo do envolvimento do médico nessa questão? Boa tarde a todos, boa tarde, Meg. Bem, o médico, vamos dizer assim, ele não é o vilão da história, né? O médico, como a formação dele mesmo diz, normalmente ele não tem muita conhecimento administrativo do processo. E ele pode se tornar um grande aliado, como um grande, pelo próprio desconhecimento dele, um dificultador, né, do processo de informatização da clínica. O Gestam, particularmente, a gente não encontra muita dificuldade, porque, como você mesmo colocou, é um sistema que foi pensando nisso, foi muito fácil. A parte do médico, não que ele não tenha importância, a importância é grande, mas não exige muito tempo do médico, até porque a gente sabe que ele precisa, o que ele está ali para se propondo a fazer é atender. Bem, então dentro do sistema Gestam, vamos recapitular rapidamente, né, o processo. O paciente chega na clínica, se identifica, é feito a ficha, o prontuário eletrônico, e em rede esse sistema aparece dentro da tela do médico. O médico ele tem 5 passos para atender esse paciente, ele faz 5 movimentos. Ele seleciona o médico, o paciente, o doente, cria um novo histórico, escreve a anamnese, o histórico, coloca lá as informações do prontuário eletrônico. Ele tem a opção de colocar de atendido, caso seja vontade de encerrar aquela consulta, ou então pode colocar como P de pendente, que é o paciente que ele precisa visualizar o exame, uma radiografia, enfim. É o paciente que vai voltar, vai retornar no consultório dele. Exatamente. Só que essa fila, para não haver o gargalo no atendimento, o médico pode chamar. Quem gerencia isso tudo é o sistema Gestam. Ele pode solicitar a entrada de um outro paciente e, quando esse exame ficar pronto, ele volta àquele paciente que ele atendeu anteriormente. Bem, perfeito. Vale a pena dizer que no Gestam já tem toda a parte de atestado, prescrição, o médico tem total autonomia, tanto para utilizar os receituários, os atestados, as receitas já pré-impressas, já estão previamente formatadas. E essas receitas já seguem o padrão estabelecido por aquela empresa, com logomarca, com tudo aquilo. Excelente. Então, esse receituário, ele pode ser modificado, ele pode ser alterado, pode ser customizado de acordo com a vontade do médico. Bem, a gente ainda hoje, com toda a tecnologia nas nossas vidas, né? A gente ainda enfrenta certa dificuldade, o médico desconhece, algumas vezes não sabe utilizar um computador, não sabe que não pode desligar direto, enfim, mas a gente supera, não tem problema nenhum. O que eu gosto muito de frisar é que a participação do médico, normalmente esse médico, ele é o diretor da clínica. Ele é a pessoa que precisa dar a diretriz para onde a empresa dele quer caminhar, né? Ele precisa colocar algumas metas muito claras para todos os usuários, para todos os seus empregados. Então, se hoje ele está numa realidade de atender 50 pacientes por dia, ter um número de pacientes atendidos no mês, ele precisa estabelecer uma meta viável, clara, objetiva, para todo mundo seguindo o mesmo caminho.
O Gestan favorece isso. Ele dá essa diretriz, esse norte, né? Mas precisa, com isso, que haja a participação de todos. Então, o médico, o dono da clínica, a direção, precisa todo mundo caminhar junto. E ele precisa estar ciente que a informática, o sistema que ele utilizar dentro da sua clínica, eu falo isso em nome de qualquer sistema de informatização, ele precisa, sim, ser não um reativo, ele precisa ser um proativo, ele precisa estar sempre estimulando, ele não pode ser aquela pessoa que denigre ou então que acha complicado, por que não pode ser feito de uma outra forma, porque o sistema, assim como o Gestan, volto a dizer, existem todos os outros sistemas no mercado e que precisam, sim, ter uma normativa de utilização. O médico, ele não pode simplesmente, por desconhecimento ou então por um paradigma pré-estabelecido, ser reativo à informatização da clínica. Porque você veja bem, há todo um investimento de treinamento, de aquisição de máquinas, servidor, todo um layout, impressora, e esse investimento, algumas vezes, ele é subutilizado, porque ele simplesmente desiste da informática dentro da clínica. Ele acha complicado, ele vê que o resultado está demorando a aparecer, a recepção está sempre sendo trocada. Ele precisa ser um colaborador assíduo, ele precisa ser um colaborador participativo, ele precisa ter, sim, a vontade de conhecer a rotina de uma recepcionista. Eu digo o médico diretor, o médico que tem um comprometimento com o crescimento da sua empresa. Ele precisa conhecer, se comprometer mais com os elos, com a cadeia do atendimento do paciente. Porque se ele simplesmente se colocar na posição de somente atender, a clínica fica meio que sem norte, né? Se o caso o médico opte em ter um administrador, entregar a administração da clínica, com os resultados financeiros, estatísticos, que esse administrador tenha o mesmo comportamento que eu estou citando agora. É importante ele conhecer a rotina da recepção, conhecer a rotina de uma revisora, ele precisa saber que o sistema que ele optou em ter na clínica dele, ele gera relatórios estatísticos, ele gera um relatório de tendência, ele sabe para onde a clínica dele está indo, desde que ele saiba utilizar, saiba alimentar o sistema com os dados, para que ele tenha o resultado disso muito claro, um resultado muito transparente. Perfeito. Então, além dos 5 passos que o médico tem que fazer para que a participação dele dentro do atendimento, no sistema, ele ainda tem que se comprometer com os resultados, né? Que toda essa operação, que todo esse trabalho em equipe vai ter no final, no resultado final que eles terão. Isso é bem bacana, porque na realidade a gente está falando de um processo que requer o comprometimento de todos os envolvidos, não é isso, Jaceni? Exatamente. E a gente está chegando no final desse tema, é um tema até bastante interessante. A Jaceni trouxe assim, uma contribuição fantástica falando a respeito dessa abordagem. É claro que esse tema se desdobra em outras coisas, né? A gente poderia falar aqui sobre contratação de pessoal, sobre toda a parte também de imagem que a tela do médico tem. O médico ele pode colocar todos os exames, fotografias de exames, de cirurgias, né, todos escaneados dentro do sistema para que ele possa acompanhar aquele paciente até o final. A ficha do paciente que ele atende, ela é personalizada, tem a foto do paciente na ficha, tem os históricos passados para que ele possa ver, inclusive, de outros médicos dentro dessa mesma clínica que realizou esse atendimento. Isso é um pouco da parte do atendimento médico que o Gestan tem. Gestan, uma pílula de gestão para o seu negócio médico. Um abraço grande. Obrigada.